O encontro de almas. Deus uniu primeiro no mundo espiritual. Eu escolhi esperar. Parte 37. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Aqui percebemos, queridos, que o Senhor já escreveu no livro dele todas as coisas que viveríamos aqui. Nós não temos o poder, amados, sobre a vida. E a cultura desse mundo ensina o poder da escolha. E isso tem entrado dentro da igreja. Amém? Entendamos isso, que o Senhor, ele une alma, corpo e espírito. Ele tem o domínio sobre o corpo, sobre a alma e o espírito de todo ser humano. Então, amados, eu digo algo que na infância o Senhor já trabalhou na minha vida. Eu creio que não tem a ver com espiritismo. Aqui não estou falando de espiritismo, estou falando que Deus, ele une alma. Muitas pessoas já foram usadas por Deus para me falar que Deus já tinha separado algo para minha vida sentimental. Só que o Senhor muitas vezes não revela por completo. Ele coloca o desejo no coração, porque quando a pessoa não tem esse chamado, ele não coloca. Amém? Há 7 anos atrás, o Espírito Santo me começou a ministrar em meu coração sobre orar pelo futuro matrimônio. Como criança, comecei a escrever ao Pai. Depois de alguns anos e de tanto sofrer decepções na vida sentimental, ele me deu a palavra da mulher samaritana. Recebi muitas ministrações pessoais desse verso, que está em João, capítulo 4, verso 18, que nos diz: porque tivestes 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissertes com verdade. Porém, o que isso significa? Que a sua alma entende que se unirá espiritualmente a alguém que Deus separou. A samaritana disse depois que ele era profeta, porque ela confessou uma verdade. A alma da samaritana entendia que ela não estava com o verdadeiro marido dela. A alma dela não era submissa àqueles homens que passaram pela vida dela. Amém, queridos? Por isso, Deus avisa antes se iremos ou não nos casar. Ele prepara se você entregar essa área da sua vida e decidir não agir pela força do braço. A mulher que entende isso só vai se sujeitar ao futuro marido dela e eles terão paz no relacionamento, nas conversas e o amor nos propósitos de Jesus. Amém? A sua alma entenderá no final disso, porque homem e mulher são diferentes, mas a alma de vocês entenderá a vontade de Deus. Existem testemunhos que Deus, ele muda sentimentos. Deus já mudou mais de 3 vezes, queridos, os meus sentimentos, para que o meu amor seja para aquele quem ele escolheu. No testemunho da YouTube Mariana Doreto, Deus uniu o espírito dela com o marido dela em um sonho que Deus deu a ela. Se possível, vou deixar o link aqui. A sua alma entenderá que só deve procurar o desejo que Deus colocou em seu coração. No livro de Cantares, nos diz 3, verso 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem a minha alma ama. Busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: viste aquele a quem a minha alma ama?
Apartando-se um pouco deles, logo achei aquele a quem a minha alma ama. Detive até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Glória a Deus. Esses versos de Cantares falam sobre a aprovação do cônjuge pela família. A alma da sulamita amava o marido dela. Então a sua alma certamente amará aquele que Deus preparou, mesmo que você não veja, porque não somos guiados por vista. Amém? Só que no mundo espiritual nós já amamos. Por que amamos, queridos? Porque o Senhor escreveu no livro dele todas as coisas. O Senhor nos diz em Jeremias que antes de Jeremias ser profeta, Deus já o constituiu. Então Deus já colocou o desejo na mulher de casar, de ter filhos. Amém? Deus colocou esse desejo, como testifica em Provérbios capítulo 30, verso 19, que não se sabe o encontro de um homem com uma mulher. Então, isso se fala de romance, queridos. O Senhor quer que venhamos ser românticos no sentido puro. Por que românticos? Porque quando somos românticos, estamos sendo como crianças. Estamos alimentando os propósitos de Deus em nossos corações. Então, a alma da sulamita buscou o marido dela. Quando ela se afastou dos guardas, daqueles que dão más conselhos, os conselhos do mundo, ela finalmente encontrou seu amado. Então Deus tem pressa, queridos. Deus tem pressa aqui de formar uma família. Amém? Então aqueles guardas estavam confundindo a alma delas. Só que ela o quê? Ela se separou daqueles guardas e encontrou finalmente o amado da alma dela. Você será invisível para os olhares de outros homens, e isso também para as mulheres. Amém? Livro de Cantares, capítulo 4, verso 12. Jardim fechado é minha irmã, minha noiva sim, jardim fechado, fonte selada. Aqui a palavra está nos ensinando que o Senhor guardará o seu coração para aquele que já lhe ama no mundo espiritual. E como uma pessoa ama no mundo espiritual, ela ora, ela jejua por essa pessoa sem ter visto, ela já consagra a vida dela ministerial, espiritual, física e do seu cônjuge, que ela já projeta pelo Espírito Santo nos pés do Senhor. Então você será invisível. Então, amados, não é como o mundo vê, é como Deus vê. E Deus quer nos ver, amados, voltado para os propósitos dele. Nós seremos escondidos no Senhor. Amém? Estamos escondidos, protegidos em Deus, somente para viver aquilo que ele designou no mundo espiritual. Glória a Deus. A causa de muitos divórcios e alianças quebradas é que a sua alma não estava com a pessoa separada por Deus. Por muitas pessoas não entenderem a vontade de Deus, não discernirem a voz de Deus e ouvirem o mundo, queridos, acabam entrando em muitas frustrações. Então é muito importante neste tempo nós discernirmos a voz de Deus com a testificação da palavra, da Bíblia. Amém? E não ouvir o coração, ouvir a palavra de Deus e ouvir a direção do Espírito Santo, porque não adianta somente, amados, nós termos experiências, mas devemos pegar essas experiências e conciliar com a palavra racional. Deus tem pressa nesse encontro de almas. Sim, Deus tem pressa, amados, nesse encontro. Glória a Deus, o Senhor tem pressa, amados. Existem muitas pessoas que aconselham sentimentalmente, mas muitas vezes as experiências delas são experiências ruins e querem aplicar essa experiência em nossas vidas.
Então, o Senhor, Ele tem pressa que sejamos unidos. Sim, Ele tem pressa em constituir uma família, porque é um dos primeiros projetos do Senhor. E eu creio, eu profetizo na sua vida que você vai ter esse encontro de almas, que você vai encontrar a pessoa certa e que você vai parar de se frustrar. Quando o seu coração se aquietar, você vai parar de ficar buscando em águas que não retém para a vida eterna. Águas, amados, que muitas vezes estão cheios de lama. O Senhor já uniu. Descanse o seu coração, porque o Senhor já uniu no mundo espiritual. Em nome de Jesus, quando eu era adolescente, o Senhor já tinha falado que Ele já tinha separado. O Espírito Santo sempre me falou que foi tudo separado, foi preparado. Assim como está preparada uma pátria para nós, amados. Porque Deus não se preocuparia com essa área tão delicada da sua vida. Deus se preocupa sim com essa área delicada da sua vida, amados. Uma área que constitui família. Ele se preocupa nos mínimos detalhes. Ele prepara a pessoa certa. Ele une propósitos quando você coloca diante dele essa área da sua vida. Depende de você também, queridos, querer viver o que Deus tem. E vai ser feita a vontade dele e não a nossa, porque o nosso coração é enganoso. Mas Deus não se engana, ele não te deixa confundido. Ele te mostra, ele revela detalhes, sim, porque ele trabalha com cada um de uma forma. Eu espero que essa série esteja abençoando você. Assista a parte, amados, número 13. Amém? Ficam na paz.